Olá, meus nobres amigos seguidores, muito bom dia! Como é bom estar com cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para o nosso momento de devocional, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. E hoje, na nossa sequência dos devocionais dos Salmos, chegamos então ao Salmo 45, um grande tema central, o Rei Glorioso que vem. E eu convido você a assistir até o final esse devocional. Não esqueça de dar sua curtida e o seu comentário. Então, nesse devocional poderoso sobre o Salmo 45, mergulhamos em uma das mais belas e messiânicas declarações do Antigo Testamento. Este salmo celebra a majestade, a glória e a beleza do Rei, uma referência profética direta a Jesus Cristo como o noivo celestial. Você vai entender como esse cântico real fala não só do casamento de um rei terreno, mas da união entre Cristo e a igreja. Um convite à adoração, santidade e rendição ao Rei dos Reis. É ideal para quem busca um momento de meditação profunda, esperança e fé renovada na soberania de Deus. A mensagem central do Salmo 45 é: o Rei vem, viva para Ele com todo o seu coração. Então vamos ler esse Salmo para a gente depois trabalhar nele, na sua estrutura e no seu contexto. Salmo 45 na versão NVI. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te entre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos seus palácios adornados de marfim, ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas dos reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de puro ouro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela tua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. O Salmo 45 é um cântico de amor, provavelmente escrito para celebrar o casamento de um rei e sua noiva.
O autor identificado como um escriba habilidoso, o hábil escritor no versículo 1, dedica o salmo ao rei. Embora a identidade do rei e da noiva não são explicitamente declarada, o salmo é frequentemente interpretado como uma metáfora de Cristo e da igreja. A autoria do salmo indica que ele foi escrito para o músico mor, entre os filhos de Coré, com a melodia Os Lírios. Os filhos de Coré, como vocês sabem, estão acompanhando esses devocionais, eram levitas responsáveis pela música no templo. O salmo também refere ao autor como um escriba habilidoso, sugerindo que ele é um escriba e poeta talentoso. O contexto desse salmo descreve um rei majestoso e sua bela noiva em um cenário de casamento real. O rei é descrito com características de força, beleza e justiça, enquanto a noiva é retratada como uma rainha adornada com joias e roupas finas. O salmo celebra o amor, a fidelidade e a beleza do relacionamento entre o rei e sua noiva. Muitos estudiosos, tanto judeus como cristãos, veem o salmo como uma profecia messiânica. A figura do rei é frequentemente interpretada como uma representação de Cristo e a noiva como igreja. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, cita o Salmo 45 como uma referência a Jesus. Então nós vamos encontrar entre os estudiosos algumas linhas de interpretação. Nós temos, por exemplo, a linha de interpretação messiânica, que diz que o Salmo é visto como uma prefiguração da união de Cristo com a igreja, com o rei representado, Cristo, e a noiva, a igreja. A outra linha de abordagem, a interpretação histórica, nessa linha, alguns estudiosos sugerem que o Salmo foi escrito para celebrar o casamento de Salomão com uma princesa egípcia. Temos outra linha de interpretação, que é a interpretação litúrgica, que diz que o Salmo pode ter sido usado em cerimônias de casamento ou em celebrações reais. Em resumo, o Salmo 45 é uma composição poética que celebra o amor e a união entre o rei e sua noiva. Embora a identidade específica dos personagens seja incerta, o Salmo é amplamente interpretado como uma profecia messiânica, simbolizando a relação entre Cristo e a igreja. Então vamos trabalhar um pouco na estrutura desse salmo maravilhoso que é o Salmo 45. Nos versículos, até o versículo 5, nos primeiros versículos do 1 ao 5, nós temos lá esse hábil escritor, esse poeta, esse escriba habilidoso, mostrando a beleza e a autoridade do rei. E aí, como eu disse, aponta-se para Jesus, para Cristo como o mais formoso dos filhos dos homens, né? Demonstrando aí as suas características, as suas autoridades e também os seus atributos. O salmista, de uma forma maravilhosa, retratando esse rei, mostra Cristo com sua graça e com sua justiça. Nos versículos 6 a 9, está em destaque o trono eterno e a unção do rei, apontando mais uma vez para Jesus Cristo. Jesus como Rei eterno e a unção com óleo de alegria. Isso geralmente era feito na unção que era uma celebração para o rei quando era aclamado e ordenado a rei, toda especiaria que se jogava na sua cabeça. E o salmista, de uma forma bela, poética, descreve isso apontando para Jesus. Nos versículos 10 ao versículo 15, temos aí o retrato, a demonstração, a personificação da noiva do rei. Ela é demonstrada aqui como uma noiva adornada e chamando a redenção total ao rei.
Então isso aponta-se para a igreja, uma igreja adornada, chamada à rendição total ao Rei, o Messias, Jesus, como diz Efésios 5:27. Esse bloco também mostra a separação do passado para viver com o Rei. Isso mostra também a nossa posição de cristãos como noiva, que somos chamados a um estado e um estágio de santidade. E isso envolve a separação dessa vida outrora de pecado para viver de uma forma magnífica os padrões reais de ser noiva de Cristo, a santidade, uma nova postura, uma nova vida. E nos versículos 16 a 17, o salmista destaca e demonstra a glória perpétua do Rei. É um legado eterno de adoração contínua. Então nós somos proclamados ou conclamados e desafiados e motivados a demonstrar a nossa gratidão e adoração contínua ao grande Rei Jesus, com toda a nossa vida purificada, modificada, transformada pelo próprio Rei. Agora temos, não digo obrigação, mas alegria e o prazer de adorá-lo continuamente, porque ele é digno de todo louvor e toda adoração. Quais são as aplicações para a nossa vida, se nós fôssemos buscar aqui algumas aplicações espirituais nesse salmo messiânico? A primeira aplicação é como viver como a noiva de Cristo nos dias de hoje, cercado de tanta injustiça, de tanto pecado, de tanta corrupção. Nós somos chamados a fazer diferença e viver diferente. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos fazer diferença. Outra aplicação é a beleza da santidade e da submissão ao Rei. Aqueles que realmente têm uma vida transformada a partir do momento que fomos chamados para aceitar o convite da salvação, nos outorgado e nos dado e comissionado por Jesus, precisamos desenvolver essa santidade que é progressiva. E ao mesmo tempo que vamos nos santificando, vamos cada vez mais nos submetendo de forma prazerosa ao grande Rei Jesus. E fica para nós a esperança no governo eterno de Jesus. Um governo justo, reto, sem mancha, um governo leal que vai nos trazer grandes benesses. E nós apenas não vamos simplesmente ser participantes, seremos coautores desse reino eterno. Por isso que vale a pena ter uma vida santa nesse mundo corrompido e ser leal a Jesus, porque nós temos grandes promessas de heranças e de vida eterna ao lado desse Rei majestoso descrito nesse salmo fantástico. Minha oração é que você abra o seu coração, convide o Rei Jesus para ser o Rei da sua vida. E se você já tem Ele como Rei da sua vida, se adorne como uma noiva preparada, vivendo uma vida de santidade. Deixe eu orar por você. Pai querido, somos gratos pela Tua palavra que se renova e que é viva e eficaz. E à luz desse salmo, somos desafiados e motivados a ter uma vida santa diante de Ti, porque sabemos que é isso que Tu requer de nós, e isso vai nos trazer grandes bênçãos de morar contigo, reinar lá no céu, gozar da vida eterna e a vida com abundância. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor coloque nos corações e na mente desses ouvintes essa disposição, esse desafio de viver essa vida santa. Entra com providência, Senhor, se tem alguém que está lutando contra algum pecado, alguma dificuldade, dê a eles força para vencer e não desistir e colocar a vida no altar diante de Ti. Eu sempre oro também para que o Senhor entre com providência, supra a necessidade de cada um dos Teus servos. Traz cura, tanto física quanto espiritual e emocional. Traz esperança, defende a causa do Teu servo.
e dê a eles motivo de sobra para te louvar e ter uma vida de gratidão. Eu oro confiado na tua resposta e agradecido em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu quero pedir para você, se esse salmo, se esse devocional alegrou seu coração, fez diferença, te marcou, compartilhe ele com seus amigos. Dê sua curtida, faça o seu comentário, escreva lá se você quer oração, quer aconselhamento, ou alguma coisa que chamou a atenção, ou alguma dúvida que você tem, eu terei o enorme prazer em responder. Não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações, para você receber todos os dias mensagens como essa. Se você não é inscrito, como eu falei, inscreva-se e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Sou grato por você que tem sido disposto, motivado a empreender, a empenhar esses 10 a 20 minutos diário para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo de Deus derrame bálsamo sobre sua vida. Muito obrigado.